Hoje, vamos mergulhar em uma história apavorante de exploração de cavernas que deu terrivelmente errado. Esta narrativa é o pior cenário para quem sofre de claustrofobia. Como de costume, a discrição do espectador é aconselhada. Em 2 de junho de 2004, 9 adolescentes se reuniram na entrada da caverna do Rio Tongue, no Wyoming, preparados para o que esperavam ser uma jornada tranquila. Barry Blaha e Dana Herbert, ambos com 16 anos, persuadiram seus amigos a explorar o sistema de cavernas subterrâneas naquela tarde de sábado. Nenhum deles possuía experiência real em espeleologia, mas estavam confiantes de que poderiam lidar com o que quer que os aguardasse na escuridão lá embaixo. Os jovens levaram uma série de lanternas baratas, pilhas e algumas lanternas de cabeça emprestadas da Camping Equipment, acreditando que seria iluminação suficiente para sua expedição subterrânea. Eles não tinham capacetes, nenhum equipamento adequado para a espeleologia e, definitivamente, nenhuma ideia de quão perigosos os sistemas de cavernas poderiam ser quando as coisas dessem errado. O grupo entrou na caverna em fila, enquanto se aprofundava na base da montanha, rindo e brincando sobre como seria uma experiência incrível. A passagem principal era espaçosa no início, permitindo que caminhassem eretos e se movessem com facilidade, com bastante espaço para todo o grupo se espalhar e explorar diferentes seções da caverna. À medida que se aprofundavam no sistema de cavernas, os adolescentes descobriram várias passagens laterais que se ramificavam do túnel principal. Algumas passagens levavam a becos sem saída, então eles tiveram que retornar e descobrir outras. Durante todo esse tempo, as paredes da caverna apresentavam sinais de danos causados por água e erosão, com pedras soltas e trechos instáveis que deveriam ser sinais de alerta para exploradores experientes. Mas os adolescentes estavam muito empolgados para perceber o perigo. À medida que se aventuravam mais fundo, a excitação de Barry aumentava ao notar algo que os outros não haviam percebido. Escondida nas sombras, havia uma fenda estreita na parede que parecia levar mais para dentro do sistema de cavernas. Poderia ser a descoberta deles. Isso poderia torná-los famosos entre os amigos. O grupo se aglomerou ao redor da abertura, iluminando a passagem estreita à frente com suas lanternas. As paredes ali eram diferentes das do túnel principal. A rocha parecia fraturada e instável, mantida unida apenas pela gravidade e pelo tempo, com pequenas pedras se espalhando ao toque. Mas os adolescentes não viram nenhum desses sinais de perigo. Tudo o que viam era aventura. A empolgação da juventude e a emoção da descoberta levaram Barry e Dana a se aprofundarem ainda mais naquela passagem estreita, enquanto seus amigos exploravam outras áreas do sistema de cavernas. Eles se espremeram por trechos que exigiam que se virassem de lado, depois rastejassem de 4 e, por fim, rastejassem de barriga, como um exército, enquanto a passagem se estreitava ao redor deles. Os fachos de suas lanternas revelavam que o túnel se estendia cada vez mais. O trecho mais estreito da passagem tinha apenas 0,45 metros de largura e 0,60 metros de altura, criando uma abertura em forma de fenda que desafiaria até mesmo espeleólogos experientes com equipamento e treinamento adequados. Barry, que era um pouco menor que Dana, havia se espremido naquela seção primeiro, com Dana seguindo de perto pelo espaço claustrofóbico. As paredes os pressionavam de todos os lados, e eles precisavam expirar completamente para conseguir avançar através da restrição. Barry chegou a um ponto em que a passagem se tornou impossivelmente estreita. As paredes se fecharam tanto que ele não conseguia passar o corpo, não importava como se posicionasse. A escolha inteligente era óbvia: virar-se e rastejar de volta para fora. Eles poderiam explorar outras partes da caverna. A impaciência adolescente de Barry e sua determinação em continuar explorando superaram qualquer cautela que ele pudesse ter tomado diante da situação. E ele decidiu tentar desobstruir a caverna movendo algumas das pedras menores para fora do caminho. Conseguiu liberar um braço no espaço apertado e agarrou uma pedra do tamanho de uma bola de softball. Sem pensar nas consequências ou entender como sistemas de cavernas funcionavam, ele começou a usar essa rocha com um martelo.
batendo nas pedras maiores à sua frente na tentativa de quebrá-las ou soltá-las. Cada vez mais desesperado, cada impacto enviava vibrações através das pedras ao redor. Poeira começou a cair do teto acima delas. O sistema de cavernas existia há milhares de anos, mas nunca havia sido atacado daquela forma. A formação rochosa fraturada era mantida no lugar por um equilíbrio delicado. Cada golpe do martelo improvisado de Barry perturbava esse equilíbrio, enviando ondas de estresse através do teto instável acima. O que aconteceu em seguida foi o pior pesadelo de qualquer espeleólogo. Um estrondo profundo e estrondoso ecoou pela passagem. O som foi seguido imediatamente pelo ranger de pedras se movendo. Uma enorme pedra, posteriormente estimada em mais de 136 quilogramas, se soltou do teto e caiu logo atrás de Dana. O impacto foi devastador. Toda a passagem tremeu violentamente. Uma nuvem sufocante de poeira e detritos encheu o ar. Quando a poeira finalmente baixou e os ecos se dissiparam, a terrível verdade se tornou clara. A pedra caída havia selado completamente a passagem atrás deles. Barry e Dana estavam presos em um espaço pouco maior que um caixão. O pesadelo claustrofóbico que se seguiu estava além da resistência humana. Barry se viu pressionado contra a parte mais estreita da passagem, com o peito tão comprimido que cada respiração era uma luta. Atrás dele, Dana estava presa entre seus pés e a enorme pedra que se tornara a parede da prisão. Sua respiração tornou-se rápida e superficial enquanto o pânico a consumia. Quando desligaram as lanternas para economizar bateria, a escuridão era absoluta. O silêncio era quebrado apenas pela respiração ofegante e pelos gritos distantes e abafados dos amigos do outro lado da pedra. Eles estavam enterrados vivos, cercados por toneladas de rocha que poderiam se mover e esmagá-los a qualquer momento. Seus amigos imediatamente tentaram mover a pedra, mas seus esforços foram inúteis. A pedra poderia muito bem ser parte da própria montanha. As tentativas desesperadas de escavá-la só evidenciavam o quão impossível a situação havia se tornado. Cada som de raspagem e grito de frustração aumentavam a tortura psicológica dos adolescentes presos. Os minutos se arrastavam como horas. A pedra dura pressionava seus corpos em todos os pontos, interrompendo a circulação e criando uma pressão agonizante. O ar em sua pequena prisão tornava-se viciado e quente devido à respiração. Cada respiração parecia insuficiente. Câimbras musculares se instalaram devido à imobilidade forçada, adicionando mais uma camada de sofrimento. O assentamento de pedras, o gotejar da água, a correria de criaturas invisíveis. O tempo perdeu todo o sentido na escuridão absoluta. Eles começaram a se perguntar se morreriam ali, sem que seus corpos fossem encontrados. Seus amigos tomaram a decisão crucial de correr de volta pelo sistema de cavernas para buscar ajuda. Vários deles correram para a superfície e imediatamente ligaram para os serviços de emergência. O chamado foi feito para a equipe de resgate do condado de Sheridan, que começou a mobilizar equipamentos especializados para o que sabiam que seria uma operação difícil. O esforço de resgate foi uma batalha contra o tempo e a física. Equipes de resgate profissionais chegaram com guinchos potentes, macacos hidráulicos e ferramentas especializadas projetadas para emergências em cavernas. Mas, mesmo com equipamentos profissionais, mover uma pedra de 136 quilos em uma passagem estreita na caverna apresentou enormes desafios. Os socorristas tiveram que trabalhar em turnos, com apenas uma ou duas pessoas conseguindo acessar a área de trabalho por vez. Cada ferramenta tinha que ser carregada manualmente pelo sistema de cavernas. Havia um medo constante de que seus esforços pudessem desencadear outra queda de rochas, o que pioraria ainda mais a situação. A formação rochosa instável exigia que cada movimento fosse cuidadosamente calculado. Horas se passaram. O resgate tornou-se uma corrida contra a morte. Quanto mais tempo Barry e Dana permanecessem presos, maior o risco de complicações médicas graves devido à compressão e à respiração restrita. A hipotermia também era uma ameaça, pois a temperatura fria constante da caverna poderia reduzir rapidamente a temperatura corporal a níveis perigosos. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, os socorristas posicionaram um sistema de guincho para mover a enorme rocha.
A operação exigiu coordenação precisa e extremo cuidado para evitar a desestabilização das rochas ao redor. Lentamente, centímetro por centímetro, a pedra de 136 quilos foi retirada da passagem. O momento em que Barry e Dana finalmente conseguiram se mover novamente foi de um alívio indescritível misturado à agonia. Seus músculos, contraídos por horas de imobilidade, mal funcionavam, enquanto eram cuidadosamente retirados da passagem estreita. A jornada de volta pelo sistema de cavernas foi como um renascimento,